Beleza, meus amigos, como vocês estão? Hoje eu quero abordar um assunto muito amplo com vocês, então eu tentarei ser breve aqui, e aí nós podemos continuar o assunto até nos comentários mesmo, porque é um assunto que dá para render bastante coisa, né? É bem amplo, mas a minha intenção aqui é criar uma base para que através dessa base a gente consiga desenvolver a ideia, porque como eu falo em alguns outros vídeos todo indivíduo ele tem a capacidade de desenvolver a ideia por si próprio. Basta que ele tenha alguma base ali que o restante ele tem capacidade de fazer por si. E eu quero conversar com vocês hoje sobre a forma mais fácil de nós conseguirmos quebrar o sistema, né? É um assunto amplo, difícil e que depende muito da perspectiva de quem escuta, né? De quem ouve aí. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, curta o vídeo. E eu quero agradecer a você aí também que sempre comenta, curte os vídeos e é inscrito no canal. Isso é muito importante e é uma forma de tornar o conteúdo mais relevante para as outras pessoas e eu também entender o que se passa na cabeça de cada um, né? Então vamos lá. Qual é a forma do homem Sigma quebrar o sistema, né? Primeiro nós precisamos ver o porquê que o homem Sigma, né, ou porquê que o termo MGTOW, ele vem ganhando muita repercussão na internet. E por que que parece que as pessoas têm raiva, né, de quem decide seguir o seu próprio caminho, né? Por que que isso provoca tanta raiva nos outros? Será que porque talvez essa seja a forma mais fácil de se quebrar o sistema? E aí quando eu falo em Sigma, vale a pena ressaltar que eu uso o termo Sigma para significar um conjunto de atitudes, não só características, porque características nós conseguimos desenvolver novas características em nós. Por exemplo, o homem fraco ele pode treinar, melhorar a alimentação dele, ele pode ficar forte e assim por diante. Mas o Sigma eu sempre vou relacionar com um conjunto de atitudes, né? Então nós acabamos rotulando como Sigma para ficar mais fácil o entendimento. E inicialmente foi colocado na cabeça do ser humano moderno que a família é a base da sociedade. Porém, na verdade, quando nós tentamos dissecar mais isso daí, essa história, nós vemos que a base da sociedade é o homem. Principalmente se você é cristão ou você segue algum tipo de religião, isso vai ficar ainda mais claro para você entender que o homem é a base e não em si a família. Então, quando o homem ele decide seguir o seu caminho, ele acaba quebrando várias pernas do sistema, né? Olha só que interessante. E eu não colocaria aqui que o foco do homem Sigma em si é viver sozinho, né? Sem nenhum tipo de relacionamento com a mulher, tá? É um ponto de vista meu, eu até acho aceitável o homem escolher uma parceira se ele quiser para ele, eu não vejo problema nenhum. Até porque cada um aqui tem a sua livre escolha, o poder de livre escolha sobre suas atitudes, né? O problema é que ele se torna mais visível quando nós olhamos para a natureza feminina, que em quase todos os casos não aceita uma vida fora da bolha, não aceita uma vida fora dos pilares que sustentam a Matrix. E aí é aqui neste ponto que nós acabamos dando de cara com o famoso profano feminino. Por quê? É ok, é aceitável você se relacionar, mas você vai arriscar a sua liberdade por uma falsa impressão de amor ou sucesso? Já que o homem Sigma ele trabalha ali com a realidade dos fatos, isso acaba se tornando inviável. Então, quando nós olhamos ali o homem Sigma, o foco do Sigma em si é a vida fora da bolha, né? E não a abstenção de relacionamentos. Mas como manter um relacionamento nos dias atuais acaba sendo muito prejudicial a ele acaba optando por não se envolver nisso também. E aqui nós acabamos entrando no assunto do que o Sigma ele assume riscos controlados sobre a vida dele, né? Eu tenho um vídeo falando sobre isso daí, eu vou colocar aí no card aí em cima para você dar uma olhada depois, tá? É muito importante você assumir riscos controlados na sua vida, tá? E aqui eu coloquei um tópico que é o mercado financeiro e a mulher. E infelizmente nós estamos em um momento que nós precisamos optar por tomar medidas mais drásticas, né? Medidas mais agressivas aí. Então se torna mais eficiente
nós encararmos o relacionamento como um jogo e a mulher como um objeto, tá? Eu, particularmente, moralmente falando, eu acho errado tratar uma mulher como um objeto, ok? Até porque eu sou a favor do tratar o próximo como eu quero ser tratado, tá? Mas devido à situação atual, essa é a única forma, é a forma mais clara e sincera e verdadeira que eu vejo de se tratar a situação atual, né? O relacionamento como um jogo e a mulher como um objeto. Assim fica mais fácil para o homem Sigma raciocinar e ligar os pontos aí, tá? E aí nós podemos olhar para duas situações. Primeiro, o mercado financeiro. Por quê? O cara que trabalha no mercado financeiro, ele compra uma ação, ele vai investir o patrimônio dele naquela ação. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai tomar um risco controlado. Ele vai falar assim, se a minha ação me der até tanto por cento de prejuízo, eu descarto ela. Se ela me der lucro, enquanto ela estiver me dando lucro, eu vou fazer o quê? Eu vou manter, porém, eu vou comprando outras ações, eu vou diversificando. Aqui entra a teoria dos pratos. Então, nós podemos encarar o relacionamento como isso, como um mercado financeiro. Eu acho essa forma bem autoexplicativa. E aí também eu acho interessante uma história que eu acredito que todo mundo conheça, né? A história do sapo e o escorpião, se eu não me engano, né? Que o escorpião pede ajuda ao sapo para atravessar o rio, alguma coisa assim. E depois que o sapo ajuda o escorpião a atravessar, o escorpião vai e pica o sapo. E aí ele fala, olha, é a minha natureza, eu não posso fazer nada. Então por isso que eu falo em tratar a mulher como um objeto, mesmo moralmente falando, não achando isso certo, tá? Mas é uma forma mais fácil de ilustrar. Que se trata simplesmente do profano feminino, é a natureza. Já que o Sigma opta por trabalhar com a realidade, ele não pode trabalhar contra a natureza, contra a realidade das coisas que ele encara. Tá, vamos entrar agora nos pilares da Matrix e por que o Sigma e o MGTOW são odiados e como que eles podem quebrar essa Matrix de uma forma fácil. Aí eu coloquei aqui alguns pontos como os pilares da Matrix. Então todo o consumismo ele é baseado na construção da família, nos relacionamentos. Uma forma de exemplificar isso e de tornar real a todos é quando você vai ao shopping. Para prestar atenção quando você vai no shopping, eu chuto dizer que 95% dos clientes que frequentam um shopping center, eles estão em família ou em algum tipo de relacionamento. Logo, o gasto e o consumismo dele é maior, né? Agora, para prestar atenção. Em alguns momentos eu gosto de ir no shopping ali tomar um café, comer um pãozinho, né? Nada de fast food, hein, gente? E eu gasto ali em torno de 20 a 30 reais. E tenho o meu lazer ali. Agora, se eu estou em família, cara, eu tenho certeza que no mínimo 200 reais jogando baixo que eu vou gastar ali, entendeu? Então você vê o quê? Que toda a base desse consumismo, né? Tudo o que gira essa grande máquina é a família e são os relacionamentos. Então quando eu opto por me abster disso, eu estou automaticamente ajudando a quebrar esse sistema, né? Ou pelo menos ajudando a não mover mais ele, né? Porque eu não vou ser hipócrita aqui, quebrar o sistema seria muito burro da minha parte falar isso, né? Quebrar o sistema. Mas pelo menos eu posso ser uma peça a menos nessa máquina. Então eu listei algumas coisas aqui, alguns pilares da Matrix, que quando nós assumimos esse caminho Sigma ou MGTOW, nós acabamos não fazendo mais parte desses pilares, né? O primeiro é o aluguel, o setor imobiliário, né? Você pode ver que toda crise financeira, né? Um dos principais pontos ali que o mercado olha é o setor imobiliário. A crise de 2008, se não me engano, foi através do setor imobiliário. Então, os primeiros pontos que são afetados antes de vir uma grande crise, né, sobre a sociedade é o setor imobiliário. E quando o cara ele se relaciona, o primeiro ponto em que ele vai começar a pensar é entrar no pilar do setor imobiliário, alugar uma casa para constituir a família dele. Se ele mora solteiro, se ele é um homem solteiro, né, ele tem duas opções ali. Ou ele pode continuar morando com os pais,
correto? O custo dele vai ser bem menor, coisa que eu não aconselho. Ou se ele pega e vai morar sozinho, ele pode escolher um lugar muito mais em conta para ele, porque o homem em si não liga tanto para o lado luxuoso. Segundo ponto, eletrodomésticos. Se eu alugo uma casa, ou se eu compro uma casa, eu estou movimentando a roda do setor imobiliário, logo eu também vou movimentar a roda dos eletrodomésticos, né, dos móveis para casa. E vocês sabem que geralmente uma família comum vai trocar de imóveis ali em cada 2 anos. Fora que aqui eu não quero nem citar em si aparelhos eletrônicos menores, por exemplo, celulares e essas coisas. O terceiro ponto é o setor alimentício, principalmente o fast food, porque quando o homem casa, não é raro acontecer do pessoal começar a comer muito fast food, comida pronta, né? Então acaba gerando mais esse setor alimentício, acabam consumindo mais comida, né? Quando você está em grupo, principalmente quando você está em um relacionamento, você pode perceber que a pessoa engorda, né? Por que será que ela engorda, né? Porque ela come muito, né? Ao invés dela ter outro tipo de ato, né? O ato físico ali para praticar um exercício, eles acabam optando por comer. Quarto ponto, vestuário, né? Adulto e infantil. E o quinto, eu não vou entrar aqui muito nesse ponto, que eu acho bem explicativo e para não ficar muito longo aqui, tá? E o quinto ponto, o religioso, né? A religião moderna, ela é baseada na família. Nós temos ali o grande exemplo do dízimo. E por que que o dízimo é tão importante? E por que que a liderança religiosa preza tanto pela família ali, em fazer com que os jovens casem rápido para não cair em pecado e essa história, né? Porque a base do financeiro que envolve a religião é a família, né? Porque é a família, quando você constitui uma família, automaticamente a entrada de dinheiro ali naquele espaço vai aumentar. Então, a família, ela acaba sendo a base tanto da sociedade como do sistema religioso, né? Que são dois pontos e dois pilares muito fortes, né? Que é a sociedade moderna e o sistema religioso. Então, quando o homem opta por seguir o caminho dele em si, ele automaticamente ele acaba não fazendo mais parte disso, tanto dessa grande roda do sistema em geral, e tanto do sistema religioso, caso ele faça parte de algum, né? Então por hoje é isso, galera. Desejo aí um ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo.